E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 9 elementos obrigatórios que vão transformar a sua introdução, a introdução do seu TCC, em uma introdução magnífica. Ou seja, você vai deixar a sua banca avaliadora de queixo caído. Além do mais, eu vou te mostrar um erro gravíssimo que poderia te levar à reprovação. Fala aí pessoal, beleza? Ricardo Alckmin aqui e este aqui é o canal TCC Sem Choro. Como eu falo, se for para chorar, que seja de alegria no dia da sua aprovação. Olha, é muito comum as pessoas terem dificuldade ao fazer a introdução e muitas pessoas pecam nessa hora porque não sabem os 9 elementos obrigatórios que devem ser colocados dentro dessa introdução. Porém, meu amigo, eu vou facilitar a sua vida aqui hoje e eu criei um guia passo a passo onde eu vou te mostrar quais são esses 9 elementos. Além do mais, eu vou te mostrar aqui, como eu já disse antes, qual é o erro grave que muitos cometem que podem te levar à reprovação. Eu vou te livrar desse erro, tá bom? Mas para eu te mostrar tudo isso, você precisa me seguir no meu Instagram, tá? Você não tá me seguindo lá no meu Instagram? Você não quer saber da minha vida pessoal? Cara, tem muita coisa legal rolando lá no meu Instagram, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode me seguir lá e você vai ver os outros projetos que eu levo aqui na internet. Dito isso, vamos embora para a tela do meu computador. Muito bem, já estamos aqui na tela do meu computador. E agora eu vou te falar os 9 elementos para alcançar a nota máxima no seu TCC. A introdução nota 10, tá bom? Nós vamos falar aqui agora. Então, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é o seguinte. A introdução, ela é o cartão de visitas do seu TCC. E pode causar uma boa impressão nos avaliadores, tá? A introdução, ela tem um poder de deixar os avaliadores de queixo caído, tá? O que você deve fazer na introdução? Na verdade, tá? A introdução, ela é como se fosse uma prévia, tá? Ela é, na verdade, uma prévia do que vai rolar no seu desenvolvimento, no seu trabalho de TCC, tá bom? É como se fosse um trailer de um filme, onde, quando você assiste, me responde isso aí, quando você assiste um trailer de um filme, você não fica com vontade de assistir o filme? Por quê? Porque lá, os produtores do filme, eles geram o desejo da pessoa assistir o filme. E a mesma coisa você vai fazer aqui na sua introdução. Você vai gerar o desejo para que o avaliador, para que a banca sinta vontade de ler o seu trabalho de conclusão de curso. Uma coisa muito importante que você tem que... O pessoal está me mencionando aqui no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no meu Instagram, eu tenho outros projetos além desse aqui, tá? Onde eu ensino pessoas a fazerem o seu TCC. Pode me seguir lá. O endereço do meu Instagram é eu.ricardoalckmin. Você vai ver uns projetos bem legais na internet, tá bom? Me segue lá. Vamos voltar aqui agora. Deve ser escrito sempre na terceira pessoa com verbos escritos no passado. A sua introdução deve ser escrita nesse tempo verbal aqui, tá? Terceira pessoa com os verbos escritos no passado. Terceira verbal é bom, né? Vamos lá. E vou te dar um exemplo disso. Por exemplo, pode-se verificar que a contribuição da literatura brasileira para os jovens... Na verdade, pôde-se, né? Pôde-se verificar que a contribuição da literatura brasileira para os jovens do século XX foi, tá? Então, o verbo ser aí no passado. De tudo, muito importante. E aí você continua escrevendo aí, tá? Isso aqui é só um exemplo para você ver o tempo verbal, tá? E a pessoa que a sua escrita deve estar. Então, ela deve estar sempre, tá? Em terceira pessoa. Deixa eu colocar um negrito aqui. Já está em negrito, né? Eu vou aumentar a letra, Deve estar escrita em terceira pessoa e com os verbos escritos no passado. Vou botar aqui, beleza, no passado. E uma coisa muito importante, tá? Eu vou falar para você agora qual é o erro grave que eu falei para você que eu ia dizer, tá? Eu vou te falar qual é esse erro grave que pode reprovar, fazer com que você reprove no seu TCC. Então, eu já vou te falar isso. Mas olha, algo muito importante que muitas pessoas pecam. Elas não começam o trabalho pela introdução. Você deve começar o seu TCC pela introdução. Comece o seu trabalho pela introdução. Tá? Não deixe para depois. Porque o seu trabalho, tá? A introdução, ela vai ser um roteiro do que você vai fazer
no seu desenvolvimento, tá? E também depois na conclusão. Então a introdução é o seu ponto de partida, ele é o seu norte, tá? Comece pela introdução. E qual que é esse erro grave que pode te levar à reprovação? Tá? Olha, jogar o tema no TCC, simplesmente jogar. Falar bem assim, ó, o meu tema é sobre trombose venosa profunda causada por fratura de tíbia. Tá? Você já jogou o tema. E não funciona assim. Como eu falei, a introdução ela é o cartão de visitas. Você deve mostrar por que o seu tema é relevante. Tá? É a sua chance de mostrar o motivo que te fez escolher esse tema. Mostre para o avaliador por que você escolheu esse tema, por que é um tema interessante, por que o avaliador deve ler o seu TCC. Gere a vontade, o desejo no avaliador, tá? Como eu já falei antes, é como um trailer de um filme. Você precisa gerar interesse. Então, tenha isso na sua cabeça, que é a sua introdução. Na introdução, você precisa gerar um interesse, tá? Você precisa gerar o desejo do avaliador em ler o seu TCC. Isso já vai deixar o seu avaliador já impressionado. Agora eu vou fazer você fazer o queixo do seu avaliador cair, te mostrando os 9 elementos obrigatórios para quem quer ter uma introdução nota 10. Eles são obrigatórios. Anote cada um deles e eu vou te falar quantos parágrafos lá na sua introdução deve ter com relação a cada um desses 9 elementos, tá bom? Uma outra informação importante, que eu não sei se eu falei, mas eu vou falar aqui agora, é que ela deve conter, tá, entre 2 a 3 páginas, tá, a sua introdução. Entre 2 a 3 páginas é aceitável, tá? O que essa introdução deve ter aí, ok? Então vamos continuar aqui, ó. E eu vou te falar agora dos 9 elementos, vou te falar um pouquinho sobre esses elementos, tá? E você vai gostar bastante, sua nota vai chegar no 10, hein, cara? Nossa, mano, você precisa... Ó, se já tá gostando desse vídeo aí, faz o seguinte, deixa aí o like, tá? Desce aí, tem um botãozinho de like, deixa o like aí. Vamos embora. A justificativa, tá? Então o primeiro ponto, tá? É a justificativa. Esses 9 elementos estão em ordem cronológica, vamos dizer assim, tá? É a ordem que você deve colocá-los dentro do seu TCC. Eu fiz até isso por você, que não vai ter trabalho nenhum depois disso daqui. A sua introdução vai impressionar todo mundo. A justificativa é o primeiro ponto. Aqui você irá contextualizar o seu trabalho, tá? E mostrar para o leitor o que você irá abordar. Você vai dar uma prévia sobre o seu trabalho aqui, falar sobre qual é o assunto do seu trabalho, tá? E para isso você pode falar isso em 1 ou 2 parágrafos. Após isso, você vai falar sobre a apresentação do tema. É a apresentação do tema definido e limitado, tá? Olha só. Quando você for apresentar o seu tema, você deve delimitar ele. Você tem que delimitar o seu tema, senão você vai ter problemas ao desenvolver o seu TCC. Ele precisa ser um tema delimitado. E eu já quero falar o seguinte, ó. Você ainda não escolheu o tema do seu TCC? Está com dúvida? Quer um vídeo? Você quer um vídeo falando como a forma mais simples de escolher tema do seu TCC? Um tema extremamente delimitado, um tema fácil. Quer um vídeo assim? Então comenta aqui embaixo que eu coloco um vídeo aqui para você e eu vou citar seu nome lá, hein? Comenta aí. Então, o seu tema ele deve ser delimitado. Por exemplo, tá? Esse exemplo que eu dei aqui em cima, ó, sobre fratura de tíbia, que realmente foi o tema do meu TCC lá na faculdade, tá? Trombose venosa profunda causada por fratura de tíbia. Eu não poderia fazer um trabalho simplesmente com fratura de tíbia. Como assim? Fratura de tíbia é causada pelo quê? Caiu uma coisa em cima, acidente de carro, é porque o paciente tem osteopenia, é porque tem osteoporose, tem vários fatores, existem variáveis, tá? E por isso que você precisa delimitar o seu tema. Então, eu escolhi aqui um tema bem delimitado, que é a trombose venosa profunda. E esse é um tema bem amplo, mas eu quero saber da incidência de trombose venosa profunda causada por quê? Por fratura de tíbia, tá? Eu quero saber se fratura de tíbia pode levar à incidência de trombose venosa profunda. E qual é a incidência disso? Fazer um trabalho sobre isso, tá? Bem delimitado mesmo. É isso que você tem que fazer. Então, aqui, nesse ponto aqui, na apresentação do tema, você tem que apresentar o seu tema bem definido e bem delimitado, tá? E aqui você pode usar um parágrafo só. Após isso, nós vamos usar o problema. Você vai falar sobre o problema. Toda pesquisa, todo trabalho científico, ele vai partir de um problema, tá?
E quanto mais delimitado for o seu tema, mais fácil de encontrar o problema. Ok? Então, sempre, o problema é a pergunta, tá? É o que há de errado naquele assunto. Por quê? Por qual motivo você está pesquisando sobre aquele assunto? Qual é o problema que você encontrou ali? Tá? Então, depois você vai citar o seu problema. E nisso aqui você pode usar um parágrafo também. Após isso, nós vamos para os objetivos gerais, porque o objetivo geral ele é relacionado com o problema. O objetivo geral ele é a resposta do problema. Então você vai falar sobre o objetivo geral, tá? Que seria a resposta do problema. E você pode ter um parágrafo para ele, tá? E depois você vai falar sobre os objetivos específicos, que é o passo 5. Os objetivos específicos, o que são eles? Tá? Eles são as etapas a serem percorridas para chegar a um objetivo geral. Geralmente, o pessoal separa isso aqui em 3 partes. Tá? Você pode separar o seu tema geral, tá? Qual é o seu objetivo geral. E aí, para você chegar no objetivo geral, que é a resposta do problema, você vai delimitar objetivos específicos, que são caminhos a serem tomados até que você chegue na resposta, que seria o objetivo geral, tá bom? O que pode acontecer aqui? Você pode falar do objetivo geral e o específico em um único parágrafo ou colocar cada um em um parágrafo diferente, não tem problema, tá? O passo 6, tá? Desses 9 passos aí, olha só, sua introdução já está ficando top, hein? No passo 6, a gente tem a metodologia. Você vai apresentar qual metodologia foi adotada pelo seu trabalho. Você vai falar de forma breve, tá? Isso aqui em um parágrafo só, você pode falar aí. Pesquisa, foi o quê? Pesquisa bibliográfica? Foi pesquisa de campo? Aí depois de especificar qual tipo de pesquisa você escolheu, lembre-se de especificar os procedimentos, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Lembre-se de especificar quais foram os procedimentos que você teve para fazer essa pesquisa. Então a metodologia nada mais é do que isso, tá? Então é bem simples mesmo, é só você falar qual foi o tipo de pesquisa que você fez, foi de campo, se foi bibliográfica, tá? É só citar isso daí. Um parágrafo tá legal aqui. O passo 7 é a prévia dos capítulos, tá? Aqui é como se você mostrasse um esboço do que o seu avaliador vai encontrar em cada capítulo do seu TCC, tá? Em quantos capítulos o trabalho está dividido, sobre o que se trata cada capítulo. Este bloco deve ser bem explicado, tá? Por esse motivo, você pode considerar aí escrever 10 linhas, tá legal, tá bom? Então, delimite aí, faça uma prévia dos capítulos, mostrando o que vai ser encontrado em cada um dos capítulos, certo? O passo 8 aqui, tá? O elemento 8 é a hipótese. E o que é a hipótese? É a visão que você tem sobre uma possível solução do problema, tá? Então a gente viu lá que a gente tem um problema, tá? E a gente tem o objetivo geral, que é a resposta do problema. E uma hipótese é uma possível solução do problema que você vê lá quando você vai começar o seu trabalho de TCC. Essa hipótese, tá? Ela pode ser confirmada ou ela pode não ser confirmada, ou seja, refutada, ok? Então, para isso você pode usar um parágrafo também, tá de bom tamanho. E o último passo aqui é a prévia da conclusão, tá? É claro que você vai ter, dentro dos elementos textuais do seu TCC, a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E a conclusão, tá? Inclusive aqui no canal já tem um vídeo falando especificamente sobre conclusão. Se você ainda não sabe como fazer a sua, pode procurar aí no canal que tem esse vídeo que eu fiz para te ajudar, tá? Procura aí. A conclusão, é claro que você não vai falar toda a conclusão do seu trabalho aqui, é só uma prévia do que você encontrou no seu trabalho, ok? Então, como você viu aí, a introdução, ela parece ser complexa, porque aborda muitos elementos, mas eu tenho certeza absoluta que com esse guiazinho aqui, você vai conseguir fazer uma introdução que vai impressionar a sua banca avaliadora. Se liga no que eu vou falar para você agora. Lá quando eu estava fazendo meu TCC, eu passei por um problema que foi quando chegou aos últimos 35 dias que eu fui entregar o meu TCC, o meu professor falou que estava tudo uma merda. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que refazer o meu TCC inteiro. E aí, cara, realmente eu não tinha tempo para fazer isso, tá? Para fazer isso, eu usei um software, que é um software que faz TCC em bloco. Eu usei
e eu recomendo muito, e tem uma galera que está recomendando também, tá? Então eu vou deixar o link de apresentação desse software aqui embaixo, no segundo link da descrição, tá? E no primeiro link você pode ver lá um pouquinho da minha história, de como que eu fiz para reescrever toda a minha monografia com um pouquinho mais de 30 dias. Eu não lembro exatamente como foi difícil, mas tudo deu certo. Então, desce aqui agora para ver esses dois conteúdos aí. Ó, eu vou ficando por aqui, que pena que acabou. Eu gosto muito de poder te ajudar, tá? Se ficou alguma dúvida a respeito do conteúdo, comentário aqui embaixo. Quer saber alguma coisa específica sobre o TCC? Deixa aqui embaixo seu comentário que eu vou criar um vídeo só para você, tá bom? E aí eu vou citar o seu nome aqui no canal. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!